Os filmes da trilogia Invocação do Mal foram inspirados em histórias reais, então eu vou contar pra vocês as 3 histórias que inspiraram os filmes. O caso que inspirou o primeiro Invocação do Mal foi o caso da família Perron. A família era composta por 7 pessoas, Carolyn e Roger e suas 5 filhas, Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April. Logo no início da década de 70, a família norte-americana estava em busca de uma nova casa para morar. Em junho do mesmo ano, a Carolyn encontra uma casa que ela acredita ser o local perfeito para a família. Era uma grande casa de fazenda com 14 quartos, localizada na pequena cidade de Harrisville, no condado de Providence, Rhode Island. Harrisville é realmente uma cidade bem pequenininha do interior, já que, segundo um censo de 2020, o local era habitado por pouco mais de 1.700 pessoas. Os Perron decidem adquirir a propriedade chamada Arnold Estate e logo em janeiro de 1971 a família se muda para lá. A Andrea, que é a filha mais velha, diz que todos da família sentiram que aquele era o local ao qual pertenciam desde o primeiro momento da mudança. Segundo ela, a propriedade parecia ser a casa deles mesmo antes de ser efetivamente da família. Todos estavam muito felizes com esse novo começo, mas não demorou muito para que a família começasse a ter experiências estranhas e sobrenaturais na casa. A mãe, a Carolyn, foi uma das primeiras a notar algumas coisas estranhas que aconteciam no dia a dia, então eram pequenas coisas, como por exemplo, uma vassoura desaparecer ou aparecer em outro local que ela não tinha colocado. Ela também contou que uma vez ela ouviu a chaleira, um barulho de tipo alguma coisa arranhando a chaleira, mesmo não tendo ninguém lá. Em outros momentos ela encontrava montinhos de sujeira pela casa, então ela conta que do nada ela encontrava um montinho no meio da sala de algum lugar que ela tinha acabado de limpar, então ela sabia que não estava ali antes e que não fazia sentido. Ela começou a ficar assustada com essas coisas que estavam acontecendo e não demorou muito para que as filhas também começassem a sentir a presença de espíritos. Andrea conta que a maior parte dos espíritos pareciam ser inofensivos, mas que tinham alguns deles que pareciam simplesmente furiosos. Ela também explica que esses encontros com os espíritos nem sempre eram iguais. Ela conta que ela e as irmãs conseguiam perceber a diferença de personalidade dos espíritos, então alguns eram adoráveis, eram educados, comunicativos, enquanto outros eram simplesmente horríveis. A partir dos relatos delas, apenas um dos espíritos se identificou, então era um garotinho, e ele disse que seu nome era Oliver Richardson, e ele fez amizade com a irmã mais nova da Andrea, que era a April. A Cindy, que era outra das irmãs e também teve experiências com os espíritos, conta que a April ficava triste quando elas iam brincar para fora da casa, porque ela dizia que os espíritos não conseguiam sair da casa, eles ficavam presos lá dentro. Mas quem mais sofria com as experiências com os espíritos era a mãe, a Carolyn, e tinha um espírito específico que sempre ficava atormentando ela, que era o espírito de uma mulher que tinha o pescoço quebrado. André acreditava que o espírito queria possuir a sua mãe e matar todos da casa. Ela fala que ela acreditava que aquele espírito, quem quer que seja aquele espírito, achava que ele era o dono da casa, então ele não gostava de disputar isso com a mãe. Mas no modo geral, a Carolyn e todas as filhas tinham essas experiências com espíritos, então elas diziam que os utensílios da cozinha simplesmente desapareciam, e as meninas costumavam ter essas visitas dos espíritos à noite. Essa propriedade que eles compraram, que tinha um nome, como eu falei pra vocês, chamava Arnold Estate, foi construída em 1693. Para tentar entender todas essas coisas que eles estavam passando lá na casa, todas essas experiências com espíritos, a Carolyn decidiu pesquisar um pouco sobre a história da propriedade. Ela descobriu que a casa tinha permanecido na família Arnold por 8 gerações e que muitas pessoas da família faleceram por circunstâncias misteriosas ou acidentes horríveis. Por exemplo, muitas das crianças tinham falecido afogadas em um riacho próximo da casa, uma das crianças havia sido assassinada e outros membros da família tinham tirado a própria vida se enforcando no porão. Então a história da família Perron que tinha comprado a propriedade serviu de inspiração para o primeiro filme Invocação do Mal.